Olá, boa tarde. Estamos falando ainda de mais um Descomplicando a Reforma Tributária, toda quarta-feira às 15 horas. Provavelmente hoje será a última desta série, pois estamos aguardando agora, a partir de novembro, algumas regulamentações que entrarão em vigor, além daquilo que nós já explicamos em outras lives de Descomplicando a Reforma Tributária. Portanto, hoje nós vamos considerar sobre o CNPJ, ou seja, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O que acontece com ele a partir do ano que vem. Também, claro, participando ativamente da reforma tributária pela Receita Federal. A ideia de um novo CNPJ alfanumérico é uma recorrência quando se fala em modernização e aumento da segurança no sistema cadastro de empresas no Brasil. Claro que a forma como existe hoje, numérico, do CNPJ, ou teríamos que adicionar mais números ou adotar o que vamos considerar agora, que é o alfanumérico, ou seja, números e letras, continuando assim com a mesma estrutura. Vale deixar claro, então, que desde o início o CNPJ atual é puramente numérico, 14 dígitos, sabemos disso. O formato alfa, como letras, entrará em vigor a partir de julho do ano que vem, 2026. Então, baseado em tendências internacionais, projeto de lei e discussões sobre a governança digital, podemos prever que, como o CNPJ alfanumérico seria implementado. Portanto, será uma evolução no sistema atual. Aqui está uma projeção de como vai ser. Então, nós temos que entender que temos que ter atenção sobre o que vem pela frente. Aqui está uma projeção, portanto, do que vai acontecer. A estrutura e formato. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O CNPJ alfanumérico provavelmente manteria a lógica, e vai, claro, já está aprovado, segmentado do atual, mas incorporando letras para aumentar a combinação entre números e letras, aumenta muito a possibilidade de incluir informações de forma mais inteligente. Por exemplo, o formato atual, numérico. Então, nós temos 00.000.000, 3 vezes. Depois, barra, 4 números, depois 2 de dígito verificador. O formato futuro alfanumérico entra letras que vão representar números. Claro que os computadores, os programas, os softwares inteligentes para fazer a verificação, eles vão entender que aquelas letras que constam a partir dos novos CNPJs, porque até então não se pensa e não se muda aquilo que já existe. Então, os CNPJs existentes hoje são numéricos. Não vai mudar. Apenas os novos CNPJs, ou seja, as novas empresas que surgirem a partir de julho de 2026, então estes ganharão um novo CNPJ, que será, portanto, alfanumérico. Então, o que nós temos aqui? Parte 1. Raiz básica. Os 8 caracteres são letras e números. As 2 primeiras letras vão indicar a unidade da federação. Se a origem do cadastro é SP, São Paulo, RJ, Rio de Janeiro, MG, Minas Gerais e assim por diante. Isso agregaria uma informação geográfica imediata e muito importante nos negócios. Os caracteres seguintes seriam uma sequência alfanumérico única para a empresa naquela unidade federativa ou naquele estado. Parte 2. Filial,
quadro 4 caracteres, como nós conhecemos hoje, 00001, o 1000 ao contrário, como falamos, 2000 ao contrário, aí então ele ganharia 3 numéricos e 1 alfa. Identificaria o estabelecimento específico, sendo matriz 0001, se for a matriz. E a inclusão de uma letra aqui aumentaria exponencialmente o número de filiais possíveis, como é o caso para o Banco do Brasil, por exemplo. Os Correios precisam uma infinidade de filiais, então teriam que mudar os CNPJ? Não, CNPJ continua, a raiz seja o mesmo, mas eles precisam de mais conjuntos para poder ter mais filiais. É isso que está sendo proposto. Parte 3. Dígito verificador. Nós temos 2 caracteres, o numérico e o alfa. 2 caracteres numéricos para validação são calculados em um algoritmo mais complexo que o atual, capaz de lidar com letras e números. Para os computadores, letras são transformadas em números. Isto é natural dele. As vantagens de um CNPJ alfanumérico é a maior capacidade de combinações. Ao incluir 26 letras, é provavelmente apenas maiúsculas para simplificar, claro. O número de CNPJs únicos possíveis se tornaria automaticamente maior. Informação embutida, inteligente. Como no exemplo, partes do código poderiam trazer informações úteis como o estado de registro, tipo de empresa, se ela é MEI, limitada, SA ou outro mais relevante. Maior segurança. Um código alfanumérico é significativamente mais difícil de ser adivinhado ou sequenciado em ataques. Padronização internacional. Muitos países já utilizam identificadores alfanuméricos, como o caso do EIN dos Estados Unidos, que pode ter, inclusive, hífens ou tracinhos. Isto facilitaria a integração em sistemas globais. Reprodução de erros. A presença de letras pode provavelmente reduzir erros de digitação em alguns contextos, pois cria um padrão mais distinto do que uma longa sequência numérica. Mas tem alguns desafios e considerações. Por exemplo, a retrocompatibilidade. Este é o maior desafio. Como integrar um novo sistema com milhões de CNPJs numéricos já existentes? Uma solução seria, e é, manter os antigos como estão, apenas numéricos. E é o que ficou decidido. E os novos teriam o formato alfanumérico a partir de julho de 2026. Compatibilidade de implementação. Todos os sistemas governamentais, bancários, contábeis, empresariais, os RPs, os emissores de notas, os sites, todos eles precisam ter modificações para quê? Para validar o CNPJ, que hoje é apenas numéricos, mas para poder dizer, olha, quando você digita determinado CNPJ, se ele é válido ou não. Então, estes programas, não é você, contador, nem seus clientes que vão mexer nisso. A soft house e os programadores é que vão ter que modificar os programas que fazem a verificação. Mas não se preocupem com isso, porque já estamos andando, a Autodata principalmente, já está se preocupando com isso e providenciando já a nova forma de cálculo para verificação se ele é ou não válido. É mais fácil para se memorizar das pessoas quando o CNPJ é como é hoje, numérico. Mas notem só um problema sério que cada um de nós e todo mundo, todas as pessoas, vão precisar entender isto. Que ao dizer o número de um CNPJ,
ele vai precisar soletrar números e letras. E pode causar uma confusão inicial, por exemplo, se é 0 ou é a letra O. Graficamente isso fica um pouco difícil, é claro. Então, precisa se dar muita atenção a isso. E é uma possibilidade real. Sim, a Receita Federal está constantemente aprimorando o seu sistema. E a adoção de um identificador mais robusto e inteligente é um caminho natural a longo prazo. Em resumo, não existe um CNPJ alfanumérico hoje. Ele é numérico, com 14 dígitos. Vai continuar sendo estes que já existem. Somente os novos, no futuro, a partir de julho de 2026, que os novos CNPJs serão alfanuméricos. Portanto, a mudança para o CNPJ alfanumérico é mais uma questão de quando e como do que se. Se não, ele vai sim ser implementado a partir de julho de 2026. Precisamos estar preparados. Como nós já consideramos sobre a reforma tributária, a maior preocupação é que em 2027, nós falamos, 2026 começa a reforma tributária. Sabemos isso em lives anteriores, também vimos, que apenas será feita para testes. O teste do CBS, o teste do IBS, sem gerar tributos, sem gerar recolhimentos nem descontos. Simplesmente continua como está, porém, os sistemas de emissões de notas, etc., eles precisarão estar preparados para fazer estes cálculos de teste durante 2026. Então, durante 2026, nós temos ainda como prazo para ajustar tudo o que estiver para ser ajustado, como NCM, NBS, KNAI, etc. Em 2027, aí então começa o CBS. 2027, janeiro de 2027, começa então a entrar em operação a reforma tributária com tributos sendo calculados, os tributos federais, eliminando o PIS, COFINS e o IPI sendo zerado. Aí nós ainda continuaremos tendo mais um prazo para ajustar a questão de ICMS e ISS, que vão começar a impactar a partir de 2029. Janeiro de 2029. Aí nós começamos a entender que diminui ICMS ao pouco, gradativamente ao longo dos anos, e aumentando o IBS, eliminando o ICMS e o Imposto sobre Serviços. Até lá, até 2029, nós também temos como ajustar os programas que dependem de impostos estaduais, desculpe. O federal entra em 2027. Os estaduais e municipais entram a partir de 2029. Aí, 2033, estará tudo resolvido e já estaremos acostumados com o novo CNPJ. Boa tarde a todos e bom fim de semana.